boa noite para vocês que estão acompanhando aí toda a programação da UTV desde cedo. Sejam muito bem-vindos e o bom filho a casa torna. Depois de muitos anos, retornei aqui na UTV e, obviamente, com uma alegria fenomenal, porque foi essa casa, enfim, que também ajudou a construir minha carreira quando começou lá nos primórdios de 2003 e agora com toda essa tecnologia fantástica que é a UTV, só ela possui e ela sempre foi a primeira televisão pela web com interatividade ao vivo no Brasil. Bom, começo hoje o meu programa, excepcionalmente hoje começamos às 23 horas, porque o meu convidado atrasou o voo e não pôde chegar no horário, mas enfim, como eu sou um cara persistente, eu falei, não, então tudo bem, a gente começa às 23 horas, não tem problema algum, mas o meu programa será todas as quintas, das 21 às 22 horas aqui pela UTV, www.altv.com.br, e são exatamente 22 horas e 59 minutos, estamos ao vivo aqui em São Paulo. Bom, meu convidado de hoje, para lá de polêmico, nascido em Orlândia, deputado federal pelo PSC, já entrou em vários embates aí quando a questão é a homossexualidade. Eu pude várias vezes já participar de alguns programas com ele e obviamente que a gente consegue esclarecer alguns pontos de vista. E hoje, para minha estreia, eu fiz questão de convidá-lo e obviamente com muita elegância ele também aceitou o meu convite e veio participar hoje do nosso programa. Seja muito bem-vindo, Feliciano, pastor Marco Feliciano. Quem diria que um dia eu estaria na sua frente entrevistando você? Pois é, já pela terceira vez agora, né? Dessa vez você do outro lado, não para debater, mas para me questionar. Felipe, parabéns pelo programa. Obrigado. Parabéns ao TV, que eu estou conhecendo agora. Eu sou do interior, lá no interior é roça, né? A internet está quase chegando lá, ainda é descagem. Imagina como é que funciona com esses 3, 4 dias. É um prazer estar aqui no seu programa, obrigado pelo convite. Espero que a sua audiência goste do nosso bate-papo. E pega leve comigo, por favor, tá bom? 400 mil votos. Por quê? 400 mil votos. Bem, eu fui candidato em 2010, foi a primeira vez que eu fui candidato. E em 2010 eu já estreiei no cenário político com uma votação expressiva, foram 212 mil votos. Assustei até o movimento evangélico, que eu não tive apoio de nenhuma igreja, como organização, nenhuma igreja pôde me ajudar, porque cada igreja tinha o seu candidato. Então eu vim como candidato avulso e assustei. Depois de todo aquele imbróglio, aquela luta de 2013 na Comissão de Direitos Humanos, eu acabo me tornando o 4º deputado mais votado do Brasil e o 3º do estado de São Paulo, com quase 400 mil votos. Eu acredito que a luta, mostramos que o país ainda é um país conservador. E principalmente o estado de São Paulo, que é o estado mais conservador da nação. Conservador na questão financeira, conservador em todas as questões e principalmente na defesa da família. Você é conservador na questão familiar ou na questão, podemos dizer entre aspas, na questão da sexualidade? Bom, eu sou conservador na questão da família tradicional como ela é. Família tradicional como eu criei, né? Como Deus fez. Na família tradicional que dá o crescimento à raça humana. Né? Um homem e uma mulher geram filhos. O produto do casamento é o filho. Eu sou conservador nisso, sou conservador nos bons costumes. Eu ainda sou aquele filho que antes de dormir pedia bênção para a mãe, bênção para o pai, ensino isso às minhas filhas. Acredito que tem coisas que têm que ser guardadas. Me chamam de fundamentalista e quando querem me atacar, acabam me elogiando. Diz que eu sou conservador. O que é um conservador? É aquele que conserva alguma coisa. Todo produto que fica conservado, ele dura mais tempo. Né? Então, eu sou conservador. Com química ou sem química? Rapaz, essa linguagem eu não consigo entender. Eu sou um conservador, eu sou um conservador que beiro aqui a com aromatizantes ou sem aromatizantes? Porque todo conservante tem aromatizante. Tem até alguns produtos que são cancerígenos, inclusive. Eu sou um conservador à moda antiga. Né? Eu sou daqueles românticos que ainda mandam flores, coisas assim. Eu acho que na questão do sexo tem que ter toda uma construção, tem que ter o flerte. Primeiro a curiosidade, depois o flerte, depois a apagação de pau, como diz a molecada na linguagem de hoje, né? Que eu chamaria de ciceronear a pessoa, para depois o namoro virar uma paixão, e aí então
A cama é o produto final, a cama seria, para mim, o prêmio a ser alcançado. Então, tem tudo isso. E na questão política, eu sou um liberal em alguns aspectos, né? Se vocês olharem a minha votação, principalmente, vocês vão ver que as minhas votações na Câmara seguem a linha de alguns liberais. Mas a questão família não abre mão. Conservador. Conservador. Esses imbróglios que a gente possa dizer que você teve, ou que você tem, ou que acontece, eu não consigo talvez achar uma linha de raciocínio que envolve você na questão com os homossexuais, isso realmente é uma falta de observação do jornalista, é realmente uma falta de leitura do próprio homossexual, ou realmente você faz a polêmica? Não, eu sou uma pessoa muito tranquila. Tanto é que as pessoas que depois que passaram a me ouvir nos programas de TV começaram a mudar a opinião. Falei, ele não é um desequilibrado, ele não é um cara que grita, não é um cara que parte para as vias de fato. No começo de tudo isso, a imprensa me pegou para Cristo, né? Boa parte da imprensa. Nós somos um país que há 12 anos é governado por um governo de esquerda. E o governo de esquerda conseguiu infiltrar todas as pessoas que tinham o mesmo pensamento deles em todas as áreas. Você pega a Folha de São Paulo e o jornal O Estado de São Paulo, são declaradamente jornais de esquerda. Por serem jornais de esquerda, eles têm um pensamento bem contrário ao meu. O que para eles é progresso, para mim é retrocesso. E vice-versa. Quando aparece... O que é retrocesso? Para eles, o retrocesso é o seguinte, eles acham que o mundo está em progresso e a pessoa ser um pansexual é normal. Para eles, a liberdade... Explica o que é um pansexual. É a pessoa que pega, é uma pessoa que seria versatilmente sexual. A pessoa que para ela não importa se está transando com homem, com mulher, com animal, com uma árvore. Uma torta de morango. Uma torta de morango, e por aí fora. Então, isso seria, para eles, o progresso. Para eles, o progresso é muito diferente do que eu penso, né? Porque a família, Felipe, ela é a base de toda a sociedade. Aliás, antes de haver sociedade, já havia família. A família é a célula máter de tudo, né? E quando você desrespeita a família, você põe em risco o futuro. Tudo que nós estamos vivendo agora, nós vamos pagar o preço daqui 20 anos. Quem está assistindo a gente agora, se sobreviver daqui até lá, daqui 20 anos vocês vão ver o que nós vamos colher de tudo que está acontecendo. Eu estive agora em Amsterdã, na Holanda, em Amsterdã e Roterdã. Se você vê o que o parlamento daquele país hoje luta para tentar tirar da Holanda a pecha de ser a capital do liberalismo das drogas e do sexo no mundo. Eles têm vergonha do que eles carregam hoje, porque virou o paraíso do turismo sexual e das drogas. Você anda nas ruas, no centro de Amsterdã e na Red Light, você vê as mulheres expostas nas ruas como se fosse carne de abate nas vitrines. Isso 24 horas por dia. O cheiro chega a entorpecer a gente, o centro de Amsterdã, de tantas drogas, as casinhas que vendem liberalmente. Mas é uma questão cultural também, né? Deixou de ser cultural, porque a princípio era bonito, agora já não é mais. Como, por exemplo, você, até inclusive o deputado Jean Willis tentou fazer uma comparação né, com a questão da comercialização da droga no Brasil e a liberação também. E ele, inclusive, fez uma comparação com Amsterdã. E a gente talvez não possa levar tanto em consideração pelo fato da própria cultura. Veja só, a Europa antiga, o velho mundo, ele quer ditar regras para todos os lugares. Mas você pega, por exemplo, um fator que poucos jornalistas do Brasil se atentaram. A França. Qual o país mais liberal do mundo do que a França? A França é a mãe do liberalismo, a mãe da moda. A França é a mãe do ménage à trois, do sexo a três e tudo mais. A França sempre foi a madrinha da homossexualidade. E, de repente, o ano passado, em 2013... Na gastronomia, onde tudo se come. Inclusive as pessoas, né? É isso que você quis dizer. Você é terrivelmente sagaz. Você pega no final de 2013, não sei se você acompanhou isso, a França colocou na rua 1 milhão de pessoas contra o casamento gay. Foi uma passeata, uma das maiores passeatas do mundo. Culminou com o parlamento votando, aprovando o casamento, a união de pessoas do mesmo sexo, e o líder desse grande movimento se suicidou do alto da Catedral de Notre Dame.
era um de direita radical, e ele disse, antes de se matar, que ele estava oferecendo a vida dele em libação para que o povo acordasse. O que poucos no mundo pararam para pensar é, calma aí, por que a França, que não tem religião oficial, a França, onde as igrejas estão fechadas, eu sempre estou lá, as igrejas estão virando museus, já não há mais o apelo à fé. Um país que não tem uma religião oficial, não tem religiosos como tem aqui no Brasil, coloca 1 milhão de pessoas na rua contra o casamento, tem alguma coisa acontecendo. Um fenômeno que os jornalistas, os antropólogos, sociólogos deveriam estudar. Eu estive lá, falei com parlamentares, e sabe o que eles falam? Em que hoje? idioma? Falei com eles em português, tem umas riscadinhas em inglês, que eles odeiam o inglês, então eles preferem que eu fale em português. Eles não entendem nada, mas tinha um tradutor, mas eles odeiam o inglês lá. E eu sentado com eles, batendo papo, eles chegaram à seguinte conclusão: a França corre o risco de, dentro dos próximos 20 anos, se tornar um país islâmico. Porque o europeu, com esse progresso todo, a liberdade à mulher, em ponto de igualdade com o homem, buscando seus direitos, seus trabalhos, a mulher já não faz mais o papel da mulher tradicional, que é gerar filhos e cuidar da casa. A mulher não tem tempo para ter filhos, então tem tempo para trabalhar. Os casais franceses preferem adotar um cachorro do que uma criança. Resultado, é um país que está envelhecendo sem filhos. Aí os muçulmanos moram lá dentro e os muçulmanos são liberais, ou melhor, são bem conservadores. Cada muçulmano chega a ter a média de 5, 6 a 7 filhos. Dentro de 20 anos, a França, que deu para o mundo o maior liberalismo de todo, corre o risco de se tornar um Estado perigosíssimo, atacado pelo Islã. Então, existe toda uma confrontação, Felipe, que as pessoas hoje não conseguem enxergar. Eles enxergam o momento, né? Eles enxergam o momento aqui. A problemática da homossexualidade, ou não a problemática da homossexualidade, mas do ativismo homossexual, é que eles querem tudo agora e tudo para eles é purpurina, é festa, mas eles não sabem o problema que vai causar no futuro. Quer ver, você é um jornalista, é uma pessoa inteligente. Sabe que no nosso país, mulher se aposenta com 60 anos, homem com 65 anos. A mulher tem que ter 30 anos de trabalho registrado e o homem 35. Como fica um transexual? Como é que nós vamos aposentar ele? Como homem ou como mulher? A CLT, que é o Código das Leis Trabalhistas, diz que uma mulher pode carregar até 20 quilos no máximo, e o homem de 40 a 60. Como fica um transexual nesse sentido? Então, quando nós começamos a liberar, ou dar os direitos, entre aspas, civis, nós começamos a criar uma celeuma, e vai dar o resultado lá na frente. Hoje nós tivemos uma audiência em Brasília, e eu tive a oportunidade de indagar o Tony Reis, que é um dos maiores líderes aí do movimento ABGLT, e eu perguntei para ele desde quando o Supremo entendeu que a união estável era constitucional, e o CNJ transformou a união estável em união civil. Quantos casamentos foram feitos no Brasil? 5 mil casamentos, ele disse. Mas num país com 200 milhões de pessoas, não pode ter só 5 mil homossexuais. Então, quando você vê que é uma luta que é só para uma bandeira, é só para que as ONGs recebam muito dinheiro, então tem muita coisa por trás, isso é só a ponta do iceberg, entendeu? E eu denunciei isso. Bom, então aqui comigo o deputado e pastor Marco Feliciano aqui na UTV, e a gente volta daqui a pouquinho depois do comercial. Fique aí, segura, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre parada gay, o parecer que o Janot deu hoje, enfim, toda essa questão que está tramitando lá no Congresso Nacional. Não saia daí.
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Horas e 16 minutos, estamos ao vivo aqui em São Paulo pela www.altv.com.br, sua primeira TV pela internet ao vivo com interação total, 24 horas. Não, 24 horas não, agora ela reduziu um pouco, mas tem os programas aí que vocês podem acompanhar desde cedo. Antes de ir para o comercial, meu convidado de hoje, deputado Pastor Marco Feliciano, com quem eu gosto de conversar muito, às vezes não concordando com algumas ideias do deputado, porém a gente tem que respeitar. O Janot hoje deu um parecer que, para que a homofobia vire crime de racismo. O que você achou disso? É um absurdo. É um absurdo ver o Procurador-Geral da União encaminhar para o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal enquadre a Câmara dos Deputados e dite as regras para a gente. Nós estamos vivendo aqui uma judicialização das leis, né? O Supremo não pode fazer leis. Quem faz leis somos nós, legisladores. A separação dos poderes tem que ser respeitada. Executivo, legislativo e judiciário. Imprensa, o quarto poder. Eu acho que é o primeiro, viu? Se a gente for analisar direitinho, a imprensa acaba sendo o primeiro poder. O ministro Janot, o procurador Janot, não sei qual é a intenção dele, se ele quer holofotes, porque ele está à beira de uma reeleição, né? Ele está tendo dificuldade para ser reeleito, talvez queira se aproximar do PT, fazer uma agenda bem esquerdista, mas ele acaba criando um problema, porque quando você iguala o crime de homofobia ao racismo e você não limita, e não consegue explicar o que é homofobia, você pode criar uma celeuma. Eu fui, por exemplo, processado 4 vezes por crime de homofobia. Mas o que é homofobia, Felipe? O que é homofobia? Qual é a linha que separa o preconceito da liberdade de expressão? Se eu falar, por exemplo, eu não concordo com o casamento gay, eu estou sendo homofóbico? Não. Mas eu fui processado por isso. Porque eles dizem que ao falar isso eu incito ao ódio. Eu incito as pessoas a deixarem de ver os homossexuais como seres que podem casar. Então, é muito difícil. Nós não votamos até hoje a lei da homofobia no Congresso, não há consenso por causa disso.
porque você não consegue achar a linha que separa a homofobia do preconceito com a liberdade de expressão. Se acontecesse isso, nós votaríamos sem problema nenhum. Por exemplo, nesse caso específico é uma visão, enfim, particular sua. Agora, sobre a questão, a polêmica que envolve inclusive teu colega Malafaia, né, o Silas Malafaia, sobre a campanha do Boticário. O que você achou disso? Você acredita que isso foi um ato homofóbico? Não foi. Eu conheço o pastor Malafaia. O pastor Malafaia, às vezes ele é incisivo no que ele fala, é o jeito dele, é o temperamento, mas é uma pessoa de um coração sem tamanho. Ele luta pelo que ele acredita. Primeiro, ele é um brasileiro, ele exerce o direito dele de cidadania. O pensamento dele é um pensamento de proteção à família tradicional. O pastor Malafaia enxerga, como muitos de nós enxergamos, a agenda gay, Felipe. É uma agenda mundial. Mas ele está atacando direto, né? O STF justamente para as leis que favorecem os gays. Mas é por causa disso, porque qual que é o pensamento dele? Quem cria leis é o Congresso Nacional. Quando o Congresso não julga e não cria leis, não é que a gente não cria leis porque não quer, porque não há consenso. Quando não há consenso, o grupo que vai perder retira o projeto, que nós poderíamos ter votado, teria sido vencido. Só que quando o grupo de lá vê que vai ser vencido, eles retêm. Nesse jogo de empurra, o Supremo vem e diz assim, não, vocês estão omissos na questão. E aí o Supremo vem e cria uma lei na questão da união estável, por exemplo. Não havia projeto disso na Câmara dos Deputados. Os projetos que tinham, não há como dialogar com o grupo do outro lado. Eu te desafio a tentar encontrar na internet aí, ou na televisão, algum debate onde o deputado Jean Willis sentou com um deputado como eu, por exemplo, para a gente debater. Não há debate. Ou é do jeito dele, ou é do jeito dele. Se não é do jeito dele, não tem outro caminho. E a democracia não é isso. A democracia o parlamento, a palavra parlamento vem de parlar, é falar exaustivamente, debater até que as pessoas cheguem a um consenso. E o consenso que se chega é que isso não passa na Câmara. Ao não passar na Câmara, os ativistas, que são muito bem pagos e são muito bem preparados, eles tentam encontrar uma brecha e mandar lá para o Supremo para que seja criado na canetada. Quando você diz que os ativistas são muito bem pagos, você diz que há uma verba aí direcionada para isso? Uma não, 1 milhão de verbas. Nós temos no Brasil hoje... Quais verbas? 267 ONGs gays. Se você entrar na internet agora, digita lá, Tony Reis... 267 ONGs gays. E o que isso significa em dinheiro? Monetariamente para o governo? Chega de 10 a 20 milhões mês. 10 a 20 milhões mês, a gente está falando em anual... Vezes 12, 240 milhões ano. 240 milhões ano. E essa verba, completamente leigo nesse assunto, essa verba é destinada a quê? A projetos sociais? Eu já mandei carta para eles questionando, até agora nenhuma me respondeu. Porque a maioria são entidades, são ONGs que dizem que vão cuidar da causa gay, que vão cuidar para um não preconceito, vão usar... até hoje ninguém conseguiu me responder onde é que esse dinheiro é empregado. A Secretaria de Direitos Humanos, e daí a luta pela Comissão de Direitos Humanos. Vou te contar agora o porquê daquela briga toda comigo. Quando eu assumi a Comissão de Direitos Humanos, no meio do ano nós votamos o orçamento. Nós indicamos a verba para o orçamento e o orçamento é votado na Lei de Diretriz Orçamentária no final do ano e isso vira lei. Então, dentro cada comissão pode enviar, por exemplo, fazer uma sugestão, que esse ano você vá para a Secretaria de Direitos Humanos para cuidar da causa gay, 500 milhões de reais. No ano que eu assumi não foi um centavo, porque eu destinei o dinheiro da Comissão de Direitos Humanos para os quilombolas, para comunidades indígenas, para casas que cuidam de crianças, para as verdadeiras questões de direitos humanos. Então, eles sabem que uma vez que eles colocam uma pessoa como eu lá, eles não vão ter essa verba. Porque eu acho injusto usar uma verba dessa e não dar ao movimento homossexual o atendimento que eles precisam. Por exemplo, o HIV no nosso país, o Brasil foi o único país que teve um acréscimo de 11% no número de pessoas com vírus HIV no ano passado, e desses, 80%, o maior grupo de risco é o grupo homossexual. Sim, mas a gente tem que levar em consideração também que as campanhas contra o HIV/AIDS caíram muito. Você não assiste mais hoje as campanhas de prevenção contra HIV. E eu vou dizer para você que eu conheço muita gente que diz assim, HIV hoje é como uma diabetes, por exemplo. Não é. HIV é adquirido, diabetes é desenvolvido. Então são histórias completamente diferentes.
Agora, essas campanhas de prevenção acabaram. Pois é, acabaram por quê? Porque a verba é destinada para as ONGs ou para a Secretaria de Direitos Humanos. Eles têm que cuidar dessa área. Mas pergunte se o ativista gay quer que fale de AIDS na televisão. Porque toda vez que fala de AIDS é automático, não é o único grupo que pega AIDS. A mãe pode transmitir AIDS para o filho, o drogado pode adquirir AIDS através da seringa, mas 80%... Com o azulzinho, o índice entre idosos aumentou muito também. Então, essa questão do pansexualismo, do homem ter relação com todo mundo, o marido levou AIDS para dentro de casa, então virou um tumulto. Só que não há mais campanha para isso, porque toda vez que você fala na AIDS, as pessoas acabam ligando, é automático. Lembra do grupo de risco, que é o grupo homossexual. E os ativistas não querem isso. Como não querem isso, ninguém faz campanha. Não faz porque, na verdade, em 1980, quando realmente a AIDS começou, ela foi intitulada como uma peste gay, né? Então, isso, obviamente, foi lá e... Eu fui reproduzir isso, quase fui lixado na rua. Quando eu disse que a AIDS era uma doença gay, isso no início, como foi ela chamada, meu Deus do céu, eu fui massacrado. Porque as pessoas tendem a pegar um pedacinho do que a gente fala e não lê o texto todo, só lê um pedacinho, lê o contexto e cria um pretexto, né? Então, tá aí, as ONGs não cuidam disso. E outras problemáticas mais. Nós temos um sem número de pessoas que ainda se suicidam. Nós temos aí os travestis, que depois que fazem a mudança completa do seu corpo, não conseguem se encaixar mais dentro da sociedade. Não conseguem conseguir uma porta de emprego aberta. É muito difícil. Perde uma referência, uma identidade. Pois é, e como é que essas pessoas vão ser cuidadas depois? E o transtorno psíquico? Então tem uma série de coisas que poderiam ser feitas, mas essas ONGs não fazem. Queria saber o que eles fazem. Eu até penso em propor qualquer dia desse na Câmara uma CPI, na Secretaria de Direitos Humanos, para saber o que eles fazem com a verba liberada para eles. Porque é muito dinheiro para nada. É um dinheiro que escoa, vai pelo ralo e ninguém sabe para onde vai. E na tua opinião, você acha que esse dinheiro deveria ser usado para quê? Deveria ser usado em favor da dignidade do movimento LGBT. Eu vivo no Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, os direitos civis devem ser reservados, protegidos e buscados. Então ok. Então você, não vamos falar então que você é contra o movimento, você é contra os ativistas. Eu sou contra os ativistas que usam o movimento como massa de manobra. Eu sou contra isso. Não sou contra as pessoas buscarem o direito delas. Direitos, não privilégios. Então uma verba ser destinada, por exemplo, 240 milhões aí por ano, uma verba dessa ser direcionada a campanhas contra a prevenção de AIDS, a campanhas de adoção, ok. Veja, a adoção eu tenho um pensamento diferente, mas sobre a AIDS, tudo que vai proteger o ser humano, esse dinheiro teria que ser dado a isso. Uma vida vale muito mais que 240 milhões de reais, mas se uma propaganda dessa salvar uma vida, já valeu toda ela. Mas não tem sido usado o dinheiro para isso. Tem muita gente aí se locupletando, pegando esse dinheiro, ficando ricos, fazendo seus patrimônios e cantando para todo mundo aí que está lutando pela causa gay. Eu tive num programa com você e você mesmo disse nas paradas que existem que eles perderam o foco. Ao perder o foco, alguém está levando algum com essa grana toda. Né? Porque, por exemplo, só de São Paulo, você viu lá, tem verba da Petrobras, eu fiz um pedido... Disseram que você quer acabar com a parada gay, é verdade? Não, pelo contrário. Se a parada gay tivesse o pensamento deles, de início, que era em busca dos seus direitos, contra o preconceito, teria o meu total apoio, porque nós também fazemos a Marcha para Jesus. Se tirar uma, tem que tirar outra. Porque não são movimentos de expressão. Só que a marcha gay se transformou num carnaval fora de época, com direito a todo tipo de parafernália que você possa ver no meio da rua, de sexo explícito, de criança sendo erotizada, onde eles, com dinheiro público, estão ofendendo a fé. A polêmica da transex Viviane, que usou a simbologia da cruz. E isso esse ano. O ano passado foram dois gays vestidos de padre e pegaram um preservativo como se fosse uma hóstia. Então é uma afronta ao cristianismo. Da Marcha do Rio de Janeiro, o ano passado, da Marcha do Rio de Janeiro, fizeram lá uma série de santos católicos como se fossem gays. Então não tem necessidade disso. Então isso não é lutar por direitos. Isso sim é promover o ódio. E se promover o ódio é discriminação.
Ora, o ser humano, o brasileiro é um ser humano ordeiro, pelo menos éramos, até uns 15 anos atrás. Hoje em dia está difícil andar na rua. Hoje em dia você pega um jornalista, né, como nós temos um âncora da Band, sem querer entrar no mérito da questão, que ao mandar um recado para o pastor Silas Malafaia, usou uma palavra de baixo calão, num horário onde tem a minha avó assistindo, a minha mãe assistindo, a minha filha assistindo, criança. Então, não é necessário. Mas também do outro lado, o Silas Malafaia também usou expressões que não cabem a um pastor. Sim, também considero, mas a palavra que ele disse é muito inferior, dói muito menos que a outra. Por exemplo, não, mas daí... O outro é falar que ele precisa, vai procurar... Imagina você, pastor, você que eu acredito que não é o teu feitio, chamar a um jornalista de imbecil, de idiota, enfim. Eu acho que o Boechat teve todo o direito ali de resposta e, obviamente, que chumbo trocado não dói. Mas dói nos ouvidos de quem está ouvindo. O que eu estou dizendo, veja só, nós estamos aqui em 5 homens. Mas o que o Malafaia falou também não dói no ouvido de quem ouve? Eu estou dizendo, nós estamos vivendo um momento estranho, um momento em que 60 mil pessoas são assassinadas na rua do nosso país, é maior do que a guerra da Síria. No momento em que o aluno bate na professora dentro da classe, no momento em que o político, que deveria ser a nossa referência, é o maior de todos os bandidos. Então nós estamos vivendo um momento de caos. É um caos. Ontem nós tivemos lá no Mato Grosso, acho que foi no Mato Grosso do Sul, pessoas mortas num ataque entre índios e roceiros. Nós temos na rua policial versus as pessoas. Nós temos gay contra hétero, nós temos católicos contra evangélicos, nós estamos vendo uma loucura. Isso é uma premissa do socialismo comunista, dividir para governar. Então as pessoas têm que abrir os olhos. Está acontecendo uma coisa muito estranha. Você vive 24 horas por dia no Congresso? Você acha que existe uma política do pão e circo no Brasil? Existe, é claro que existe. O pão e circo está aí. Nós temos aí, quem foi que disse, por exemplo, que o governo PT tirou 30 milhões de pessoas do desemprego? Essas pessoas continuam desempregadas, que agora, entre aspas, são empregados do governo, porque recebem o dinheiro em casa. Né? Eu sei que existe um momento que você tem que dar o peixe para a pessoa comer, porque senão ela morre de fome. Mas tem que ter um limite, você tem que dar uma vara de pescar e ensinar ela a pescar o peixe dela. Eu tive no Nordeste, eu caminho o país inteiro, eu tive numa cidadezinha de 5 mil habitantes, eu chorei. Porque dessa cidade de 5 mil habitantes, 4 mil pessoas vivem do governo, 4 mil pessoas. E sabe onde fica o cartão delas? No supermercado da cidade. A pessoa não sabe ler nem escrever, ela quer comer, vai lá, compra, o próprio dono do mercado pega o cartão e passa, fica guardado lá com ele. Essas pessoas não trabalham mais. Olha, São Paulo recebia a mão de obra de trabalho de construção civil de São Paulo, vinha do norte, do nordeste. Hoje ninguém mais desce para cá. Você vai no norte e no nordeste, que é tudo distante, você vê lá uma região que parece que as pessoas, parece aqueles filmes de futuristas, de apocalípticos, estão tudo cracudo. Então, o nordestino, antigamente saía do seu estado por causa da seca, vinha para São Paulo, trabalhava, construía família, construía o estado, construía o Brasil. Hoje ele não vem mais, ele fica lá, não tem um trabalho ainda, porque a chuva também não vem, tem o dinheiro, o que ele faz com esse dinheiro? Ele compra comida e o resto vai se drogar. No programa que teve no SBT, inclusive, acho que foi o Conexão Repórter com o Cabrini, ele abordou um assunto que a tua família também estava sofrendo alguns ataques. Como que foi isso? Foi horrível, né? Foi horrível porque, você vê, eu não sou de confronto, eu não sou de briga. Eu sofri ataques durante 3 meses, ininterruptos, todos os dias. Eu não podia andar na rua, não podia andar no shopping, não podia andar em lugar nenhum. E eu não vivo do parlamento, eu vivo dos meus trabalhos. Eu sou um pregador, um pastor itinerante, sou um conferencista internacional. Então eu viajo o mundo dando palestras e conferências. E também sou cantor, tenho um CD gravado. Você canta também? Tenho 3 CDs gravados. O meu último CD eu lancei agora tem 4 semanas. Então, eu faço shows, eu vivo disso. Imagine que todo lugar onde eu ia tinha um grupo pago, organizado, sempre pelo PSOL, PT e PCdoB, os três partidos mais radicais que nós temos. Eles mandavam as pessoas, e as pessoas iam para a porta da minha igreja. Quando nós estávamos satisfeitos, entravam dentro da igreja, tiravam a roupa, beijavam na boca. Isso aconteceu, vocês viram pela imprensa. Mas um dia eu estava na Cidade de Franca com a minha família dentro do carro. Quando eu cheguei na porta da igreja, chegou um grupo de uns 50 ativistas. Subiram em cima do carro, tiraram a roupa, esfregaram o órgão genital deles na cara das minhas filhas, de 11 e 12 anos. A minha filha mais velha
estudava numa universidade lá em Ribeirão Preto, precisou sair da universidade porque os professores começaram a atacar ela pelo sobrenome Feliciano. A minha esposa, ela adquiriu uma doença, desenvolveu uma doença, um refluxo, que é uma doença psicossomática. Passou 4 meses dormindo sentada, porque a nossa casa, toda vez que passava alguém na rua, gritava, falava palavrão, jogavam pedras, lixavam. Então o movimento... Em Orlândia? Em Orlândia, na minha cidadezinha de 30 mil habitantes. Eu fui hostilizado no lugar onde eu nasci, mas não por pessoas da cidade. Tinha uma bicharada lá, tava solta. Não, a bicharada da cidade, usando o termo dele, são amigos da família, porque é uma cidade pequena, nós crescemos todos juntos, frequentam a minha casa, são amigos da minha família, da minha esposa, das minhas filhas. Vinham pessoas de fora. Como viam que na minha cidade não tinha nenhum tipo de tormento, eles pegavam pessoas da cidade vizinha, de Ribeirão Preto, Franca, que são cidades grandes, e mandavam lá para Orlândia. Então, isso não é democracia, esse tipo de manifestação não é sadia. Porque o que aconteceu? Eu fiquei quieto, apanhei em silêncio, eu não sei bater muito, mas sei apanhar direitinho. Começou a mudar o pensamento das pessoas. O ataque do avião que eu sofri, né? Eu não estava ali dentro preparado para aquilo. Quem filmou não fui eu, foram eles. Eram gays? Eram gays. Tinha atrás deles, tinha um grupo de 10 gays, estavam vindo de um seminário. E pediram para aqueles meninos que foram dançar, eles disseram que não eram gays. Não sei, não conheço eles. Mas atrás, quando eu entrei no avião, eu já fui vaiado. Ao entrar no avião. Então, quando eu sentei, já sentei orando, porque eu senti que ia acontecer alguma coisa. Mas não sabia que eles iam ter coragem de fazer aquilo. E como eu não me movi, vieram passar a mão na minha cabeça. Antes de filmar aquilo, me deram um tapa. Eu fiquei quieto. Quem se revoltou foram as pessoas que estavam dentro do avião, que nem crentes são, nem evangélicas são. Compraram a minha briga. Então, as pessoas começaram a ver que isso também é uma premissa de Stalin, né? Stalin ensinou isso, do stalinismo. Xingue-os daquilo que você é e acuse-os daquilo que você faz. Quando eles me chamam de intolerantes, eles provaram quem são os intolerantes, né? Então, quando as pessoas começaram a ver que eu sou uma pessoa tranquila, quando eu fui para os programas do Ratinho, fui em todos os programas, né? Quando me deixaram falar, as coisas mudaram. Tanto é que teve jornalista de São Paulo que escreveram assim: Feliciano, deputado que caiu para cima. Ele não teve a capacidade de escrever assim que eu cresci. Então ele diz que eu caí para cima, não existe, isso é contra a lei da natureza, é contra a lei da gravidade, cair para cima, ou seja, eu cresci no conceito das pessoas. Qual é a sua visão, como que você enxerga, de que forma você enxerga como os jornalistas te veem? Veja só, como eu disse, a escola que a maioria dos jornalistas vem, não sei se é a sua, principalmente as universidades federais, dessas eu posso falar com certeza, porque eu já estudei sobre isso, todas elas estão impregnadas pelo marxismo. E o marxismo, que não é o marxismo clássico. E levando em consideração que a maioria também dos jornalistas, muitos jornalistas são homossexuais. Mas tem horas que você tem que saber separar realmente o entrevistado da sexualidade. Eles não sabem porque é muito passional. É muito passional. Eu fui atacado absurdamente quando eu fiz o programa com o deputado Feliciano, que foi no Super Pop na Rede TV, justamente dizendo, e inclusive disseram que eu estava passando informações para o deputado sobre a parada gay, enfim, nunca existiu isso, e nunca, obviamente, que eu jamais faria isso também. Mas existe uma falta, hoje, principalmente com a rede social, existe uma falta de opinião própria. As redes sociais, elas nos deram o direito da gente poder realmente se manifestar, dizer, falar o que está pensando ou não, e ao mesmo tempo ela te poda disso, né? Você tem que pensar o que você vai falar, porque justamente parece que você não tem o direito de dizer. Porque quando você diz o que você pensa, você pode ser taxado de homofóbico, racista, misógino e por aí afora. Ou seja, ela tolia o seu direito de pensar. Porque o grupo, veja só, você falou uma coisa interessante. O que é uma minoria da visão de um político? Nós sempre falamos disso, não, os gays são minorias. O que é uma minoria na visão de um político? Se a minoria é número, nós estamos com algum problema, porque os negros do nosso país, eles são minoria? Não. São 56% da população. Eu não sou minoria, eu não me enquadro em minoria. Minorias são infelizmente, aqui no Brasil, infelizmente são, como se diz, são carentes.
Na sua maioria também, a minoria são excepcionais, que não tem auxílio hoje. A gente vê uma instituição aí como a APAE, que está pedindo socorro, uma ACD. Então, realmente existe uma minoria que precisa ser observada. Eu não sou minoria, eu não me coloco. Eu sou um homossexual assumido, sim. Sento, converso com você do que for necessário e em nenhum momento talvez eu possa colocar a minha sexualidade acima disso. Queria entrar nesse assunto. Você pega, os negros são 56% do país, mas eles são minorias por quê? Não têm acesso à informação, ao emprego, à saúde. Então isso é uma minoria na visão de um político. É um grupo que perdeu a chance. Os negros no nosso país passaram 300 anos escravizados. Então existe uma dívida com o tempo no nosso país. Nós precisamos dar a eles o direito, por exemplo, das cotas raciais, porque eles perderam 300 anos. Isso é uma dívida que nós temos, uma dívida cultural. Os gays, os ativistas gays pegaram uma carona disso, dizendo que são minoria. Minoria onde? Eles têm os melhores empregos, você disse, os jornalistas, a maioria são, os artistas, grande parte são. Então, os gays, eles têm acesso, a maioria deles tem acesso a bons empregos, é o grupo que mais consome. A parada gay, com 20 mil pessoas na rua, só com o setor hoteleiro, faturaram 60 milhões de reais. É um grupo que tem poder aquisitivo. Então, são minoria onde? Eles se escondem atrás da minoria, com essa palavra minoria, para chocar as pessoas, chamar a atenção delas, quando na verdade não são minorias. Se vitimizar. Exatamente, usam essa palavra. Eles se vitimizam para chamar a atenção das pessoas, para dizer que sofrem ataques. No nosso país, em 2012, que foi o último censo do IBGE, teve 267 mortes de gays. Não, 270 mortes de assassinato de gays. E a polícia, quando vai escrever, diz que é um gay que foi morto, então foi supostamente um crime de homofobia. Eu sinto muito por isso. Se um morresse pela sua sexualidade, já seria uma desgraça. Qualquer pessoa que promova qualquer tipo de violência, se eu ver uma pessoa fazer qualquer violência contra o gay, eu sou o primeiro a denunciar e prender a pessoa. Porque a pessoa tem que ter dignidade e ser respeitada. Mas são 270 crimes no universo de 63 mil assassinatos. Aí eu fui, como era um número pequeno, eu fui atrás deles. 70% são crimes passionais. O gay matou o gay. O que sobra é um número pequeno. Número que a pessoa que você não consegue descobrir se a pessoa foi morta porque ela é um traficante. Porque os travestis, eles vivem na noite. E a noite é perigosa. Então você não sabe o que acontece. Então, existe homofobia no nosso país mesmo. Vamos criar aqui. Existe aversão a gays. Acho que a nossa sociedade evoluiu muito. Estou eu aqui sentado com você, um pastor evangélico que tem uma Bíblia que fala contra isso, e nós estamos conversando uma boa, somos amigos. Então dá para ter essa civilidade, mas os ativistas não querem. Eles querem incitar o ódio, a briga, o xingamento, para criar uma revolução. E essa revolução não é benéfica para a democracia. 23 horas e 41 minutos, estamos ao vivo aqui pela www.altv.com.br. O meu convidado de hoje, pastor Marco Feliciano. A gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta já, não saia daí.
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Horas e 47 minutos, estamos ao vivo e hoje meu convidado, o deputado pastor Marco Feliciano. Pastor, deputado ou deputado pastor? Eu sou pastor primeiro. Pastor. Eu sou pastor e estou deputado. Você é pastor, você tem igrejas? Tenho uma igreja, eu fundei uma igreja. Avivamento, é isso? É, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O ministério é Catedral do Avivamento. Porque a Assembleia de Deus é uma igreja muito grande no país, né? Nós temos 22 milhões de membros no país todo. Então eu fundei uma igreja na minha cidade, onde eu moro, a cidade de Orlândia. A igreja tem 8 anos. Nós temos lá cerca de 300 pessoas, uma cidadezinha pequena de 30 mil habitantes. Eu sou pastor desse rebanho. E temos algumas congregações esparramadas, pouquinhas, só é um ministério pequeno. Mas eu sou, na verdade, Mas um você pastor... pretende ampliar? Não sei, eu acho que nós tem igreja demais já. Né? Se eu conseguir cuidar dessas ovelhinhas que Jesus me deu, já está bom demais. Mas eu sou talvez um dos poucos pregadores assembleianos que pregam em todos os ministérios, todas as denominações me convidam. Porque eu sou um conferencista, eu viajo desde os 20 anos. Estive em 73 países do mundo já. No Brasil eu fiz 3.800 cidades pessoalmente, pregando e cantando. Por isso eu fiquei conhecido desse jeito, no meio evangélico. E depois da política, agora todo mundo me conhece, né? E eu sei separar na rua... E depois das polêmicas também, né? E eu sei separar na rua quem é o evangélico e quem não é. O evangélico veio me cumprimentar e disse, pastor, posso tirar uma foto com o senhor? E o não evangélico diz assim, Feliciano, porque esse é o nome que a imprensa me deu, né? Mas é muito legal, as coisas mudaram muito.
Quem quiser te achar, como é que faz? Veja só, eu tenho o meu Facebook, que é Pastor Marco Feliciano, tudo junto, é Marco sem o S. Eu tenho meu website, que é www.marcofeliciano.com.br. Tem meu Twitter, que é Que ele está irresistível no Facebook, viu, gente? Ele tá de colete, tá... Aquilo é o lançamento do meu CD. Ah, é? Meu CD novo, né? O Photoshop faz de tudo, né? Então, o meu Face tem hoje quase 3 milhões, a minha fanpage tem quase 3 milhões de pessoas. E é muito legal. Se quiser me conhecer, saber do meu trabalho, é só entrar nessa Instagram? Coisas. Tem Instagram também, @Marco Feliciano. E é você que cuida de tudo? Do Instagram, do Twitter e do Face sou eu. O site, eu tenho uma equipe que cuida. E tá vindo aí agora o portal Marco Feliciano, que quando ficar pronto eu quero vir aqui te mostrar. Então vai ter as músicas? Tem música, tem os livros. Eu sou escritor também. Eu escrevi 18 livros, uma enciclopédia de 800 páginas acerca da Bíblia, né? Eu tenho um livro lançado pela Ediouro, que é Ouse Sonhar, você encontra nas livrarias, principalmente na Saraiva, você encontra os livros. Eu estou lançando agora uma coleção de assunto de direitos religiosos, que é um assunto, é o político falando para os religiosos do país, de todas as religiões, que eles têm direitos, precisam saber os direitos que têm. Logo, logo vem uma série de livros. Bom, Feliciano, obrigado. Eu sei que você hoje veio especialmente para São Paulo, justamente para participar aqui do nosso programa. E eu fiquei muito feliz com a sua presença e eu espero que você retorne mais vezes para a gente conversar, principalmente quando tiver uma polêmica boa. Deixa comigo, isso eu arrumo toda semana. É, né? Felipe, eu que agradeço. Eu não poderia jamais deixar de atender o seu convite. Eu quero pedir desculpa aos telespectadores aí, que eu divulguei que eu ia também estar aqui às 9 horas, mas nós tivemos votação hoje até tarde, eu não tive como sair antes. Mas fica aqui meus votos de que esse programa seja mais sucesso que já é. Você já é um sucesso em pessoa, imagina, né? E Deus abençoe vocês. Se precisar de mim, só dá um grito. Bom, gente, obrigado. Olha, então vocês já sabem, quinta-feira, das 21 às 22 horas, aqui na AltV, o seu canal pela internet, você não pode deixar de acessar e de interagir e participar com toda uma programação que começa desde cedo para vocês. Até quinta-feira que vem, um beijo para vocês e até lá.